Comecemos então pela ponta do iceberg. A Itália decidiu abrir uma investigação sobre o chat robô desenvolvido pela empresa Open Inteligência Artificial. É uma decisão com efeitos imediatos e temporária. Uma decisão da Agência de Proteção de Dados da Itália, que informou hoje que decidiu bloquear provisoriamente o uso do robô, o chat GPT, até que ele se enquadre na Lei de Proteção de Dados da União Europeia. As autoridades italianas abriram uma investigação sobre esse chat robô desenvolvido pela empresa Open Inteligência Artificial para verificar a possibilidade de violação das regras de coleta de dados do aplicativo de inteligência artificial. A agência italiana alegou a ausência de qualquer base legal que justifique o recolhimento e o armazenamento massivo de dados pessoais de forma a treinar os algoritmos subjacentes ao funcionamento da plataforma. E ainda de acordo com essas autoridades, esse chat não disponibiliza qualquer filtro de verificação de idade dos usuários e o aplicativo deve ser reservado para usuários de 13 anos ou mais. Mas isso aqui é a ponta do iceberg de um problema com uma grande capacidade, um grande potencial de produzir ou ajudar a produzir a maior distopia que a humanidade já enfrentou. Nós tivemos esta semana, aqui no Acontece, uma participação do Eduardo Barão, correspondente do Grupo Bandeirantes em Nova York, falando a respeito daquela carta que foi escrita e recebeu a assinatura de mais de 1.000 pessoas, inclusive cientistas, investidores em empresas de tecnologia. O noticiário a respeito sempre cita o Elon Musk, que é o mais conhecido, né? Mas o muito mais importante que o Elon Musk é vermos ali, constatarmos ali assinaturas de muitos cientistas, assinatura de muitos cientistas que ajudaram a desenvolver a inteligência artificial, que conhecem profundamente o que pode ocorrer, qual o potencial da inteligência artificial, que rumos ela tomará e, o importante, que rumos ela tomará independentemente do que os cientistas que lidam com inteligência artificial pensam, querem e vão decidir. Independentemente da vontade dos homens, a inteligência artificial tomará um rumo e hoje, dizem os signatários dessa carta, ainda é possível tentar algum tipo de controle. E houve uma resposta, vamos começar pela resposta, mas depois vamos à essência da carta e a algumas consequências para a economia, para a organização social, para a democracia desse desenvolvimento da inteligência artificial. E são exatamente as consequências que os signatários da carta chamam de perigosas, desastrosas, devastadoras e que podem produzir uma mudança na organização social, nas suas diversas formas, né? E culturas, etc., mas a base da organização social amplamente estabelecida em qualquer cultura, ela pode desaparecer e ser substituída por uma distopia sem controle humano real. O homem seria apenas uma peça numa vasta engrenagem que já não dependeria do que o homem pensa, quer e deseja.
Mas essa carta, ela recebeu uma resposta que é um tanto quanto filistina e limitada, bastante limitada, porque ela enxerga apenas disputas de mercado, disputa no controle da inteligência artificial, disputa entre países. Comparam com outros desenvolvimentos que o homem produziu, mas são comparações falsas, com raciocínios sofistas nessas comparações, nessas analogias. O fato é que muitos especialistas dizem que essa tentativa de, como propõe a carta, né, uma interrupção por pelo menos 6 meses, pelo menos, para que haja algum tempo para que se organize um sistema de controle do que já há, do que pode vir, do desenvolvimento da inteligência artificial. Pelo menos 6 meses. Convenhamos, é um pedido meio desesperado que há nessa carta, porque paralisar por 6 meses não vai mudar coisa alguma. Não vai mudar coisa alguma. Mas nessa resposta, eles dizem que a história do desenvolvimento de armas nucleares não houve pausa. E, inclusive, é sempre usado o argumento de que é uma disputa entre os países, porque é uma indústria que dá lucro e dá competitividade. Se você não dominá-la, você vai ficar para trás na produção industrial, você vai ficar para trás nas disputas comerciais, na disputa por mercados, e, portanto, não vai parar. Eu também acho que não vai. Mas a comparação não é com o desenvolvimento de armas nucleares. O desenvolvimento de armas nucleares, ele sempre trouxe, é óbvio, o potencial da destruição, mas é algo sempre, invariavelmente, até aqui, controlado pelo homem, pelos estados, com diversos filtros, para que não fique nas mãos de um só. Nem do presidente dos Estados Unidos, nem do presidente da Rússia, nem da França, nem do primeiro-ministro britânico, nem do presidente chinês, nem do presidente ou do premier da Índia, nem do presidente ou do premier do Paquistão, estou citando os países que têm armas nucleares, nem do Kim Jong-un, nem do Netanyahu, citando os países que têm armas nucleares. Há uma série de filtros humanos. Aliás, vale notar que a própria arma nuclear, o seu arsenal, o arsenal de armas nucleares e o controle do uso desse arsenal, até isso entra em jogo na discussão sobre inteligência artificial. O quanto ao risco de esses sistemas complexos e decisivos não estarem mais, daqui a algum tempo, sob controle humano. Então a carta, muitos especialistas tratam a carta como algo irrealizável. E citam, por exemplo, a disputa entre China e Estados Unidos. A China tem um programa que recebe bilhões de dólares por ano, com um desenvolvimento muito rápido de inteligência artificial. Os Estados Unidos da mesma maneira, a Rússia também. E, claro, menos dinheiro, até por questões proporcionais, né? Mas Israel também coloca quantias formidáveis no desenvolvimento
da indústria artificial. Porém, a questão não é a disputa entre os países. Quem vai ter um desenvolvimento maior? Quais os países serão beneficiados na produção industrial e na conquista de mercados com o uso da inteligência artificial? O que significará para um país não controlar essa tecnologia, não ter à disposição essa tecnologia? O quanto ele perderá em termos de capacidade de produção industrial e até agrícola? É óbvio, e até agrícola, e até na mineração, porque a inteligência artificial vai impactar decisivamente todos esses setores econômicos. Exploração mineral, produção agrícola, produção industrial, é claro, corrida espacial, controle de satélites, inclusive satélites para uso civil, não é para uso militar, não, para uso civil. Não é? Então, se um país não avança no uso da inteligência artificial, ele se tornará pouco competitivo até na produção do que é mais natural. Até na produção de comida. Até na extração de minério. Até na produção de carne, de leite. Que dirá na área industrial. Porém, isso é a ponta desse Ártico, né? Porque quando a gente observa as advertências contidas nessa carta, notamos, por exemplo, que gente do Instituto da Vida Futura, cientistas que foram decisivos no desenvolvimento da inteligência artificial, eles, inclusive o Steve Wozniak, cofundador da Apple, mas há signatários que sabem perfeitamente o rumo desse sistema, porque foram importantíssimos, foram vitais no desenvolvimento desse sistema e da inteligência artificial. Então eles dizem que sistemas de inteligência artificial com inteligência competitiva, com a humana, olha a expressão que eles usam, inteligência competitiva com a humana, esses sistemas podem trazer profundos riscos à sociedade e à humanidade, como mostrado por extensa pesquisa e reconhecido por importantes laboratórios de inteligência artificial. E uma inteligência artificial avançada poderia representar uma profunda mudança na história da vida na Terra e deveria ser planejada e gerida com os correspondentes cuidados e recursos. Infelizmente, este nível de planejamento e gestão não está ocorrendo, mesmo que tenhamos visto nos últimos meses laboratórios de inteligência artificial presos a uma corrida fora de controle para desenvolver e empregar cérebros digitais ainda mais poderosos que ninguém, nem mesmo seus criadores, ninguém pode compreender, predizer ou controlar razoavelmente. Os sistemas de inteligência artificial contemporâneos estão agora se tornando competitivos com os humanos em tarefas em geral e devemos nos perguntar: deveríamos permitir que máquinas inundem nossos canais de informação com propaganda e inverdades? Aliás, há dois exemplos aí recentes que parecem inofensivos, né? A foto do Trump sendo preso, e era uma montagem, né? Uma imagem de inteligência artificial, e o Papa naquele casaco bacanão, né? E aquilo é uma mentira, aquilo não existe. Aquilo é imagem sintética.
E até hoje, muita gente que viu, fala, pô, olha o casaco do Papa, olha, o Papa tá firmão. Achei que ele estava meio curvado nas últimas semanas, olha como ele está agora. Aquela imagem é irreal, é sintética, é mentirosa. Mas grande parte dos que viram, grande parte, depois não prestou atenção na notícia de que aquilo não era real e tem aquela imagem como real. Nós já vimos vídeos com o Obama dizendo absurdos, só que não era o Obama. Mas lá estava o Obama falando coisas que ele nunca falou. E os técnicos dizem, olha, ainda há meios de identificação, por exemplo, nessas imagens. Observem, a mão direita do Papa, os dedos estão desproporcionais, os anéis estão na mão errada. Aquele anel papal, do selo papal, sempre está na outra mão. Olha como os olhos não reagem à luz. Só que isso é o começo do começo. Brevemente, não haverá mais essas distorções. Brevemente, haverá uma dificuldade imensa para se dizer essa imagem é verdadeira ou não é. Esse som é verdadeiro ou não é. Essa pessoa disse isso ou não disse. Mas isso ainda é um efeito menor. E os signatários dizem ainda que é preciso fazer algumas perguntas. Deveríamos automatizar todos os trabalhos, inclusive os mais gratificantes? Deveríamos desenvolver mentes não humanas que poderiam eventualmente nos superar em número e inteligência, nos tornando obsoletos? Deveríamos nos arriscar a perder o controle de nossa civilização? Essas decisões não devem ser delegadas para líderes do setor de tecnologia não eleitos. Poderosos sistemas de inteligência artificial deveriam ser desenvolvidos somente se estivermos confiantes de que seus efeitos serão positivos e seus riscos administráveis. Esta confiança deve ser bem justificada e crescer com a magnitude dos efeitos potenciais de um sistema. E, recentemente, a Open, citada agora nessa notícia que a Aline nos trouxe da Itália, a Open afirma que em certo ponto pode ser importante contar com revisão independente antes de iniciar o treinamento de futuros sistemas e para os esforços mais avançados para estabelecer um limite para a taxa de crescimento da computação utilizada para criar novos modelos. Nós concordamos e estamos nesse ponto agora, diz o pessoal que manda na Open, e conclama os laboratórios de inteligência artificial a suspender imediatamente por pelo menos 6 meses o treinamento de sistemas de inteligência mais poderosos que o GPT-4. Esta pausa deveria ser pública e verificável. Se tal pausa não puder ser implementada rapidamente, os governos deveriam vir a campo e instituir uma moratória. É o que propõe essa carta. E eles dizem que a pesquisa e o desenvolvimento de inteligência artificial deveria ser reorientada para tornar os atuais e poderosos sistemas que representam seu estado da arte mais acurados, seguros, interpretáveis, transparentes, robustos, alinhados, confiáveis e leais. Quem viu 2001, né? Claro, a ficção científica, mas viu como o Kubrick tratou daquele de fazer um computador que de repente diz não para o homem e basicamente diz, eu estou no controle. O que você diz ou deixa de dizer já não interessa. A inteligência artificial, ela permite sistemas que simulam uma inteligência similar à humana, mas que vão muito além da programação de ordens específicas, muito além do que os computadores convencionais têm. E estão desenvolvidos ao ponto de tomarem decisões autônomas. Autônomas.
baseadas em padrões de enormes bancos de dados. Isso não é previsível, nem predizível, nem verificável e muitas vezes nem compreensível. Para os cientistas que trabalham com isso dia após dia. Que dirá para governantes, para a população em geral. E esses agentes inteligentes, eles percebem seu ambiente, entendem como podem operar, qual a melhor forma. Essa expressão inteligência artificial que foi lá do John McCarthy, né? Isso na década de 50 do século passado. Então, a grosso modo, essas máquinas podem pensar como os humanos, aprender, perceber, decidir quais caminhos seguir de forma racional. Animais sentem, têm emoção, têm intuição, entendem, adquirem costumes, entendem valores coletivos, individuais, animais, dos menores aos maiores. O que não há é a capacidade de raciocinar e, do ponto de vista metafísico, o espírito. Essas máquinas têm a capacidade de raciocínio. Do ponto de vista metafísico, claro, não tem o espírito. E há consequências econômicas previstas, como mostra um estudo da Goldman Sachs, que basicamente diz que até 300 milhões de empregos em tempo integral em todo o mundo podem ser automatizados de alguma forma pela mais nova onda de inteligência artificial, que gerou plataformas aí como o ChatGPT, e eles previram no relatório publicado no último domingo que 18% do trabalho globalmente poderia ser informatizado, com os efeitos sentidos mais profundamente nas economias avançadas do que nos mercados emergentes. E mais, o que são esses 18%? Não é o trabalho braçal. O trabalho braçal seguirá com o homem. Só o homem irá fazê-lo. Porém, nos Estados Unidos e na Europa, aproximadamente 2/3 dos empregos atuais, 2/3, estão expostos a algum grau de automação de inteligência artificial, e até 1/4 de todo o trabalho, todo e qualquer trabalho, pode ser feito completamente pela inteligência artificial. E os trabalhadores, chamados de colarinho branco, correm mais riscos. Espera-se que trabalhadores administrativos e advogados sejam os mais afetados, segundo esse estudo, e também com efeito em ocupações fisicamente exigentes, mas um efeito menor. Robôs poderiam realizar, mas não haveria porquê, então, que os humanos realizem. Se a inteligência artificial generativa cumprir suas capacidades prometidas, o mercado de trabalho sofrerá perturbações significativas, alertam esses economistas. O ChatGPT, que pode responder às solicitações e redigir redações, já levou muitas empresas a repensar como as pessoas devem trabalhar todos os dias. 300 milhões de empregos podem ser perdidos e os homens substituídos pelas máquinas. Sempre houve a substituição do homem pela máquina na medida em que a tecnologia avançada, a máquina a vapor já provocou isso. Nos teares, nas gráficas. Quantas e quantas e quantas mulheres demitidas na Inglaterra que trabalhavam com teares manuais e aí veio a máquina a vapor. Quantos e quantos homens perderam emprego na gráfica, substituídos também pela automação, uma automação ainda primária. Então a máquina sempre substituiu. Porém, a máquina a vapor, as tantas máquinas desenvolvidas no século XX,
sempre estiveram sob o controle humano, inclusive os sistemas automatizados. Havia o imprescindível controle humano. É isso que eles estão alertando. O nível de desenvolvimento chegou ao ponto de a interferência humana ser dispensável e o controle humano tornar-se impossível. E trata-se do controle sobre máquinas inteligentes. E que poderão, inclusive, trabalhar num sistema comum, todas elas. Sistema controlado por todas elas. Isso já apareceu em livros de ficção, em filmes de ficção, mas agora está aí, uma realidade que promete uma distopia. E, de novo, do ponto de vista metafísico, distopia anunciada, né? Distopia anunciada. O que será o grande sistema da grande tribulação, se não uma incomparável distopia? A última e incomparável distopia. Parece absolutamente inútil esse alerta. O sistema ganhou uma lógica própria, um moto contínuo que não vai se deter. Queiram os governos ou não queiram os governos. Queiram os cientistas ou não queiram os cientistas. Mas o mais perigoso em uma distopia é quando as pessoas acham que é normal, que está tudo bem, que está tudo normal. Ronald.